Bom, vamos lá. A nossa análise de hoje é inteiramente baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. E hoje a gente mergulha no caderno 5 de raciocínio lógico matemático. O foco é bem específico: conjuntos numéricos, operações básicas e problemas aritméticos. Parece um tema assim básico, né? Mas na verdade é um verdadeiro campo minado nas provas da FGV. Sem dúvida alguma, e o genial da abordagem do professor Lessa é justamente isso. O objetivo aqui não é só revisar a matemática da escola, é quase uma engenharia reversa da mente da banca. O material nos treina para enxergar as armadilhas que a FGV coloca ali, sabe? Especialmente em MMC e MDC, que sempre aparecem disfarçados. Certo. Então vamos começar a organizar as ideias. O ponto de partida do caderno é esse, né? Entender quem é quem no universo dos números. A base de tudo. O professor Lessa começa pelo mais fundamental de todos, os naturais, o conjunto N. Exato. Os naturais, que são os nossos números de contagem. 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Inteiros e não negativos. E aqui, olha só, já temos o primeiro alerta estratégico do material. O caderno frisa que, para FGV, o zero quase sempre está incluído nos naturais. Ah, entendi. Parece um detalhe bobo, né? Mas imagina uma questão que pede para contar quantos números satisfazem uma condição. Se a pessoa esquece do zero, a resposta já era. É a primeira casca de banana, então. E depois dos naturais, o universo se expande para os inteiros, o conjunto Z, que é basicamente pegar os naturais e adicionar os opostos negativos, né? -2, -1, 0, 1, 2. Tipo um termômetro com temperaturas abaixo de zero. Ótima analogia. E a partir daí, o próximo passo são os racionais. O conjunto Q. A definição formal, né, é tudo que pode ser escrito como fração. Mas, na prática, o que é isso? São os próprios inteiros, tipo 5 é 5 sobre 1. São os decimais exatos, como 0,5, que é 1 sobre 2, e, claro, as famosas dízimas periódicas, tipo 0,333, que é 1/3. Certo. E aí, do outro lado, temos os irracionais. São os números, digamos, mais rebeldes, que não viram fração. O caderno até cita os exemplos clássicos: o número π, com suas casas decimais infinitas, e as raízes que não são exatas, como raiz de 2, raiz de 3. Uhum. E o conjunto que abraça todo mundo, racionais e irracionais juntos, é o conjunto dos reais, o R. O que é fascinante, e a FGV sabe muito bem disso, são as fronteiras. É ali que moram as questões mais inteligentes. A banca não vai perguntar o que é um número racional. Ela vai ser mais sutil. Muito mais. Ela vai te dar uma operação e perguntar: o resultado disso é o quê? Racional ou irracional? E aí entra uma das pegadinhas que o material aponta. Porque o meu instinto diria que, se eu somo dois números bagunçados, irracionais, o resultado tem que ser bagunçado também, mas não é bem assim, né? Exatamente. Essa é uma armadilha clássica. FGV ama a palavra sempre. Pense em dois números irracionais, por exemplo, raiz de 2 plus 1 e menos raiz de 2 plus 3. Se você soma os dois, a parte irracional, a raiz de 2, uma anula a outra. O resultado dá 4, um número perfeitamente racional. Nossa, verdade. Essa coisa contraintuitiva é um prato cheio para a banca testar quem realmente entendeu as propriedades. Entendido. É um teste de atenção pura. E para navegar nesses problemas com mais segurança, o caderno apresenta o que o professor Lessa chama de ferramentas de ouro. Isso, o MMC e o MDC. Começando pelo MMC, o mínimo múltiplo comum. O MMC é o nosso especialista em encontros. A ideia é achar o primeiro momento no futuro em que coisas com ciclos diferentes vão acontecer de novo juntas. E a dica de ouro do material é: a FGV nunca vai pedir calcule o MMC entre 10 e 15. Isso seria direto demais. Ela vai contar uma história, claro. Exatamente. Vai criar um cenário. Fala de cometas que passam a cada 50, 75 e 100 anos. Ou de remédios que precisam ser tomados a cada 6, 8 horas. Se o enunciado usar palavras como juntos novamente, coincidir, encontro futuro, o cérebro tem que acender uma luz piscando MMC. É a ferramenta para sincronizar os ciclos. Ok.
O MMC sincroniza futuro. E o MDC, o máximo divisor comum, qual é o papel dele? Bom, se o MMC olha para o futuro para achar múltiplos, o MDC olha para o presente para fazer divisões. Ele é o nosso especialista em otimização. A missão dele é encontrar o maior tamanho possível para dividir coisas diferentes em partes que sejam exatamente iguais, sem sobrar nada. E qual seria o cenário-chave para identificar o MDC? É sempre sobre dividir e organizar. O caderno dá exemplos ótimos. Um marceneiro que precisa cortar tábuas de vários comprimentos no maior tamanho possível sem desperdício. Ou um professor que quer dividir turmas em grupos, sabe? Com a mesma quantidade de gente. As palavras-chave são dividir em partes iguais, maior tamanho possível. Entendi. Ouviu isso? A ferramenta MDC. A banca testa essa capacidade de traduzir o problema. Teoria bem organizada. Agora vamos para a prova de fogo. O caderno tem uma seção de treinamento de elite, com questões reais da FGV. Vamos pegar a questão 01, que é um clássico. 3 luzes piscam em intervalos de 4, 6 e 10 segundos. Se piscaram juntas agora, quando piscaram juntas novamente? Essa aí é a definição de um problema de MMC. O enunciado está gritando encontro futuro. As luzes vão se reencontrar. É a aplicação direta. O caderno mostra a fatoração de 4, 6 e 10, e o MMC dá 60 segundos. O mais legal é olhar as alternativas erradas, os distratores. Boa! As alternativas eram 20, 30, 40 e 60. Exato, o que a FGV faz. 20 é múltiplo de 4 e 10, mas não é de 6. 30 é múltiplo de 6 e 10, mas não de 4. Ela coloca números que são múltiplos de alguns deles, mas não de todos. O candidato mais apressado vê que 20 é múltiplo de 10 e marca. Cai na armadilha. Só o MMC garante o encontro de todos. Perfeito. Agora vamos para a questão 03, que muda o cenário. Um marceneiro tem ripas de 120, 180 e 240 centímetros e quer cortá-las em pedaços de mesmo tamanho, o maior possível, sem sobras. E aqui, de novo, as palavras-chave saltam da página. Mesmo tamanho, maior possível. Isso é um carimbo de MDC. Não é encontro futuro, é divisão no presente. O cálculo do MDC entre 120, 180 e 240, como o material detalha, dá 60 centímetros. A beleza da questão é que, se alguém confuso tentasse usar o MMC, ia achar um número gigante, tipo 720. E provavelmente estaria lá com uma alternativa. Com certeza estaria lá, para pegar os desavisados. Fica claro que a maior dificuldade nem é o cálculo, é saber qual cálculo fazer. Agora uma mais abstrata, a 05, que volta para a teoria dos conjuntos. Ela pede para analisar 3 afirmações. A primeira, a soma de 2 números irracionais é sempre um número irracional. E já começamos com a pegadinha do sempre. Como a gente viu antes, essa afirmação é falsa. O caderno nos lembra do contra-exemplo. 2 mais raiz de 2, somado com 2 raiz de 2, dá 4. Simples. Certo. A segunda, o produto de 2 números racionais é sempre um número racional. Essa é verdadeira. Se você pode escrever os dois como frações, o produto deles também vai ser uma fração. O conjunto dos racionais é o que a gente chama de fechado para multiplicação. Não tem como escapar. E a terceira, o quadrado de um número irracional é sempre um número racional? Outra armadilha do sempre. O primeiro instinto é pensar na raiz de 2. O quadrado de raiz de 2 é 2, que é racional. Parece verdade. Mas o caderno dá um contra-exemplo mais sofisticado. A raiz quarta de 2. Esse número é irracional. Se você eleva ao quadrado, o resultado é a raiz quadrada de 2, que continua sendo irracional. Nossa, que detalhe! Pois é. Portanto, a afirmação é falsa, essa questão é um filtro puro, separa quem entendeu as exceções de quem só decorou a regra. E o caderno ainda tem uma observação sobre a questão 07 que fala sobre a possibilidade de anulação, né? Exato. E essa é uma lição de estratégia de prova. O professor Lessa analisa a questão e mostra que, pela forma como o enunciado foi escrito, ele fica ambíguo. Poderia ter mais de uma resposta. A lição aqui é dupla. Primeiro, ter um olhar crítico. Se uma questão parece estranha, talvez o problema não seja com quem está fazendo, mas com a questão. Segundo, não se desesperar. Uma questão assim provavelmente seria anulada. É importante manter a calma, então. Exatamente.
Ótimo. Para consolidar tudo, o material traz um bloco de flash memos, revisões rápidas. Vamos passar por alguns. Primeira pergunta. O número 1 é primo? Não. Essa é uma das pegadinhas mais antigas que existem. Um número primo precisa ter exatamente dois divisores positivos diferentes, o 1 e ele mesmo. O 2 é primo, o 3 é primo, o número 1 só tem um divisor, ele mesmo. Então ele não entra na definição. A FGV adora essa confusão. Certo. Próxima. A soma de dois números ímpares é sempre Par. Regra de ouro da paridade. Para nunca esquecer, é só fazer um teste mental rápido. 1 mais 3 dá 4. Simples. Ter isso automatizado evita erros bobos. Ok. E para fixar de vez, problemas de encontro futuro usam MMC e os de divisão em partes iguais máximas usam MDC. Essa associação é o segredo. É criar um gatilho mental. Leu o cenário, identificou o padrão, aplicou a ferramenta certa sem pensar duas vezes. Agora um atalho de cálculo. Dividir um número por 0,5 é a mesma coisa que Multiplicar por 2. E o inverso também vale. Multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por 2. Isso transforma uma conta com vírgula, que é mais lenta, numa operação muito mais rápida. é um ganho de tempo precioso. Muito. Para fechar essa rodada, uma que é uma armadilha perfeita. Quanto é a metade de 2 elevado a 100? Meu cérebro grita 2 elevado a 50. E é por isso que a armadilha é perfeita. A alternativa 2 elevado a 50 vai estar lá, brilhando, esperando o candidato. Mas a lógica é a propriedade de potência. Metade é dividir por 2, que é 2 elevado a 1. Na divisão de potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes. Então, 100 menos 1 dá 99. A resposta é 2 elevado a 99. Uau! Chegando ao final, fica muito claro. A preparação para a FGV em raciocínio lógico é menos sobre ser uma calculadora e mais sobre ser um detetive, né? Exatamente. E a reflexão final do caderno do professor Lessa conecta isso de um jeito brilhante com a realidade do serviço público. Eu vou até citar. Os números não mentem, mas exigem atenção. No serviço público, a exatidão é sinônimo de honestidade e eficiência. Essa precisão que se treina para a prova é a mesma que vai ser exigida no dia a dia do servidor da Aleo. A habilidade é a mesma. Uma conexão muito poderosa. E para fechar, o material traz uma citação de Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esta análise foi inteiramente baseada no caderno 5 do projeto Alero Turbo, uma criação do professor doutor Marcelo Lessa. E fica uma provocação final para reflexão. Ao refazer essas questões, o mais importante é diagnosticar a natureza do próprio erro. O deslize acontece na interpretação do texto, por não identificar as palavras-chave de MMC ou MDC, ou o erro é puramente de cálculo, um momento de desatenção sobre pressão. Saber exatamente onde está a sua vulnerabilidade não é fraqueza, é o mapa que aponta o caminho mais curto para